fim de todas as coisas. Oh glória! Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quem pode dizer glória a Deus? Meus irmãos, de forma muito rápida, e eu acho maravilhoso esses textos na Bíblia, que eles nos trazem informações muito diretas. Você não precisa rodear muito para poder perceber o que a Bíblia Sagrada está falando. E aqui nós temos um texto onde está fazendo uma afirmação. Pedro está sendo usado por Deus para falar e dizer que o fim de todas as coisas está próximo. Oh glória! Isso é uma afirmação, meus amados irmãos. E a verdade é que todos nós sabemos, crianças, atentai bem, todos nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo, portanto, a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja, aleluia. E o que estava acontecendo propriamente dito com este povo aqui, é porque eles estavam sendo terrivelmente perseguidos. E diante da perseguição, vieram os conflitos internos. E quem nunca teve os seus conflitos internos, não é verdade? Alguém começou a deixar de acreditar sobre a volta de Cristo. Deixaram de acreditar que, de fato, Jesus havia morrido para pagar o pecado de toda a humanidade. E alguém começa a deixar de acreditar. Começa a deixar de confiar sobre a volta do nosso bondoso Deus. E, meus irmãos, é muito ruim quando nós temos essa dúvida, quando nós temos esse tipo de dúvida. É muito ruim quando nós estamos vivendo dias que a nossa fé está abalada. Isso é muito triste e muito preocupante, porque existem pessoas que passam por momentos como esse, mas conseguem vencer, até porque a nossa vida, nem sempre nós estaremos assim, lá em cima, espiritualmente falando. Algumas vezes você estará assim um pouquinho mais lento, orando menos, lendo menos a palavra. Pastor, isso é bom? Não, irmãos, mas essa é a realidade. E infelizmente, algumas vezes, nós estamos como a onda do mar. Às vezes está lá na frente e às vezes dá uma recuada. E aqui, meus amados, o povo de Deus, eles estavam dando essa recuada, estavam voltando um pouco atrás, deixando de acreditar devido a tantas perseguições, tantas lutas, tantas dificuldades. Irmãos, e quando você só fala é uma coisa, mas quando você está vivendo é outra coisa totalmente diferente. Esse povo aqui, eles estavam vendo os seus irmãos, seus familiares, seus amigos serem mortos. Eles estavam vendo isso. Porque ser cristão neste período aqui era sinônimo de ser perseguido. E aqui nós encontramos um período onde a igreja foi terrivelmente perseguida. Ontem nós tivemos um culto ali na casa do nosso irmão Domingos, que foi uma bênção de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estávamos indo a caminho, estava falando sobre umas onças, sobre os animais ferozes, né? Assim, irmão Milton? E aí, nós no carro lembramos sobre os animais ferozes que o povo de Deus era lançado no Coliseu e eram devorados vivos. Foi neste período aqui, meus amados, onde o povo de Deus, muitos irmãos, eles foram lançados no Coliseu, foram devorados vivos pelos animais ferozes. E os irmãos que observavam tudo isso, eles ficavam preocupados porque pensavam assim, o próximo será nós, o próximo será nós. Neste período aqui, meus amados, eles só poderiam congregar-se, hoje está muito bom, mas eles só poderiam congregar-se dentro das cavernas, escondidos, para ninguém os ver adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Por isso, meus amados, que a oportunidade que nós temos hoje aqui, eu chamo de privilégio. Por quê, pastor? Porque hoje nós não podemos, ou melhor, nós não precisamos nos esconder. Hoje você não precisa se esconder para gritar e dizer glória a Deus. Hoje você não precisa se esconder para dizer aleluia. Hoje você não precisa se esconder, pelo contrário, você pode pegar uma caixa de som como essa que nós temos aí, ir para o meio da rua e dizer: Jesus está voltando, glória a Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas aqui era um tempo de conflito. E diante de muitas incertezas que o povo vivia, Deus usa Pedro para dizer para aquele povo, assim, o fim de todas estas coisas está próximo.
Pedro está sendo usado por Deus para dizer para aquela igreja que toda aquela perseguição ia acabar. Pedro está sendo usado por Deus para falar para aquela igreja que todo aquele sofrimento iria acabar, que todas aquelas lutas iriam findar, que aquele tempo de dor, de perseguição estaria se acabando. E está escrito assim, o fim de todas estas coisas está próximo. Está aqui nessa minha versão desta forma. É essa a mensagem de Pedro para aquele povo lá. Pastor, e por que o senhor está falando isso? Olhe para cá, crianças, atentai bem. Porque Deus está falando conosco aqui hoje à noite. Porque Deus sabe o que você está passando. Deus conhece os teus problemas. Deus conhece as tuas lutas. Deus sabe os teus conflitos. Deus sabe as tuas adversidades. Por fora pode parecer que está tudo bem, mas Deus te conhece, me conhece por dentro. Oh glória! E Ele está falando com você hoje à noite aqui, dizendo: meu filho, minha filha, o fim de todas estas coisas está próximo. Oh glória! Isso é uma palavra profética na vida de alguém aqui hoje à noite. Deus está falando com você aqui hoje à noite. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta luta, tanta perseguição, tanta angústia, e o céu, através da sua palavra, está falando conosco, está dizendo: o fim de todas estas coisas está próximo. Oh glória! Escuta esta palavra de Deus aqui em nome de Jesus. No meio desta perseguição, no meio dessa tempestade, você não vai afundar em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Eu estou liberando a palavra de Deus sobre a tua vida nesta noite aqui, debaixo da direção do Espírito Santo, e dizendo que o fim de todas estas coisas está próximo em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Satanás, querendo ou não, ele é um derrotado e um fracassado. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Se você crer, levanta a mão assim para o alto, abre a boca aí da glória. Aleluia! O inimigo, ele fica, como os meninos louvaram aqui, o inimigo ele fica tentando e lançando dados inflamados para nos fazer parar, para nos fazer entristecer o coração. Não é verdade, irmãos? E tem gente aqui que, por alguns motivos, algumas vezes, deixou de vir ao culto por situações que aconteceram antes do culto, durante o dia de domingo. Deixa eu falar um negócio para você de Deus. Não deixe o inimigo vencer nenhuma batalha contra você, não. Não perca essas batalhas, não. Porque o dia de domingo eu chamo que é um dia de guerra espiritual terrível e tremenda. Porque Satanás não quer de forma nenhuma que você esteja aqui, na casa do Pai. Aí às vezes acontece alguma coisa quando você está se arrumando para vir para a igreja. Aí você zanga e diz: vou mais não. E o inimigo faz o quê? Fica feliz e batendo palmas. Não deixa Satanás vencer essas batalhas. O pai quer ver o filho aqui, na casa, adorando, servindo e sendo alimentado, louvando a Deus e sendo alimentado. E o inimigo, ele quer ver você triste. O inimigo, ele quer ver você distante. E é por isso que ele fica lançando esses dados inflamados, buscando uma brecha para poder entrar. E depois que ele entrar, meu querido, infelizmente ele faz uma bagunça terrível. É por isso que o crente ele tem que estar, como diz no versículo, está aí, sede sóbrios e vigiai em oração. Então primeiro Deus usa Pedro para dar uma afirmativa: o fim de todas as coisas está perto. Então sejam sóbrios e vigiem na oração. Oh glória, eita maravilha. Deus está dizendo para o seu povo aqui hoje, porque a Bíblia, ela nos renova a cada dia. A Bíblia nos renova todos os dias. Ela vem renovar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, todos os dias. O que a Bíblia está falando aqui para nós, meus amados, é que diante dos conflitos que nós enfrentamos constantemente, seja sóbrio, vigia em oração, porque o final de tudo está chegando. Oh glória!
Não perca a tua bênção nesses últimos dias, nesse tempo final. Não perca, não, em nome de Jesus. Eita glória! Te segura com Jeová, crente, e Deus vai te dar vitória. Nós iremos chegar nas mansões celestiais em nome de Jesus. Então espera um pouquinho de tempo. Está escrito: e o que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus de Nazaré, aguenta mais um pouco, vigia mais um pouco, ora mais um pouco, suporta mais um pouco. Iríbia candarábia, subiandarábia. Não dá gosto pro diabo não, crente. Isso aqui é batalha espiritual, irmãos. Não dê gosto para o inimigo da tua alma, não. Fica firme. Oh glória. Fica firme. Pega na mão do crente que está do teu lado. E aí vai ser uma vez só, mas vai ser bem feito. E vai dizer para ele com a autoridade de Deus: fica firme, crente. Fica firme, meu irmão. Fica firme, obreiro, fica firme, criança, jovem, senhora, senhor, fica firme, crente, na presença do Pai. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção, não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus reservou para ti, não. Oh glória, fica firme, oh glória a Deus. Mesmo quando aparentemente tudo está dando errado, eu creio que na vida do crente, Deus está trabalhando. E pastor, eu vou já encerrar porque a gente vai já ceiar. Mas deixa eu contar aqui uma pequena ilustração para você entender isso. Entender isso o que, pastor? Que mesmo quando aparentemente na vida do crente tudo está dando errado, ainda assim Deus está no controle. Conta a história que um homem estava velejando e o barco dele naufraga. Todos os companheiros, todos os tripulantes morreram afogados. Só ele sobreviveu, diácono Adael. E ele conseguiu ir nadando, nadando até chegar a uma ilha deserta. E ele lá na ilha, vão passando os dias e ele vai se ajeitando como pode. Esperando passar um navio, esperando passar um avião. E ele se ajeitando como pode. Até que um dia ele conseguiu construir uma cabana de palha. E com a cabana de palha que ele construiu, era ali onde ele se abrigava. Então, ele ficou até feliz porque, diante da dificuldade, ele conseguiu um escape, uma cabanazinha de palha. Mas aí, meus amados irmãos, um determinado dia, devido a questões da natureza, ele tem um relâmpago que vem e a cabana de palha começa a pegar fogo. Isso era de noite. E ele sobe em cima da montanha e vai chorar e reclamar e dizer: Deus, primeiro o Senhor me deixou ficar sozinho aqui na ilha. Perdi todos os meus amigos, meus companheiros, tripulantes. E agora eu estou aqui sozinho. E ele reclamou a madrugada inteira, até que pegou no sono e dormiu lá em cima da montanha. Quando ele se acorda de manhã cedo, aí ele começa a enxergar uma embarcação vindo de longe. E a embarcação vinha de longe, e aí ele mudou a tristeza e a raiva por alegria. E ele desce da montanha, sai correndo para se encontrar com a embarcação que estava vindo. E quando ele se encontra com a embarcação, a primeira coisa que ele faz é assim: olha, como é que vocês me encontraram aqui? Essa ilha é fora de rota. Oh glória. A tripulação falou, o capitão falou: é porque essa noite nós vimos de longe uma fumaça bem grande, uma fogueira longe, e a gente vinha passando e acabamos vindo para cá. Oh glória. Quem foi que mandou o relâmpago? Eita Jesus. Ele dobra o joelho e vai: Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, porque estava tudo aparentemente dando errado na minha vida, mas na verdade era o Senhor quem estava cuidando, era o Senhor que estava trabalhando, era o Senhor que estava, oh glória, era o Senhor. Escuta isso aqui, crente, porque isso aqui é de Deus para você. A tua vida está aqui, na palma da mão de Deus.
A sua vida está na palma da mão de Deus. Você não vai correr, não vai fugir. Você vai viver o projeto e o propósito de Deus em nome de Jesus. Oh glória! Você não vai correr, você não vai fugir, porque Deus tem um propósito na tua vida. E Satanás, querendo ou não, Jesus de Nazaré, o Deus da providência, vai cumprir em nome de Jesus na tua vida, na tua casa e na tua família. Quem recebe esta palavra aqui em nome de Jesus? Satanás, eu dou um decreto de falência na vida dele, em nome de Jesus, contra a tua vida. Ele vai ser fracassado, envergonhado. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, e nós iremos continuar marchando. Aleluia! Vamos continuar marchando. Pastor, a luta é grande, vamos continuar marchando. Pastor, a dificuldade é grande, vamos continuar marchando. Pastor, as muralhas são altas, nós vamos continuar marchando. Pastor, as muralhas são largas, nós vamos continuar marchando. Por quê? Porque as muralhas de Jericó caíram por terra. E essas muralhas na tua vida vão cair em nome de Jesus. Então, seja sóbrio. Vigie em oração. E deixa Deus trabalhar. Oh glória. Deixa Deus trabalhar. Não tem aquele que diz assim, quem cuida de você não dorme. Oh glória. Quem cuida de você não dorme. Eita Deus de glória. Ele está trabalhando. Irmão, estou sentindo uma presença tão maravilhosa de Deus aqui. Odíbia subiandarábia, candaraba subiandarábia. Aleluia! Ele está cuidando, mesmo quando aparentemente está tudo andando errado. Mesmo quando está todo mundo dizendo que está tudo fora do lugar. Deus está dizendo, eu estou cuidando. Oh glória a Deus. Então seja sóbrios e vigie na oração. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Quem cuida de você não dorme. Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Deus vai envergonhar teus inimigos. O inimigo da tua alma. Enquanto ele pensava que estava preparando uma arapuca para você, Deus está dizendo, não, é porque o que eu tenho para fazer na vida do meu filho, da minha filha, é coisa maior e melhor. Oh glória, toma posse. Eibia candarábia, subiandarábia. Aleluia. 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 O fim de todas estas coisas está próximo. Eu vou repetir para você guardar. O fim de todas as coisas está próximo. Está próximo. Está próximo. Aleluia. Tem gente que está bem pertinho e o inimigo está tentando confundir você. Fica firme. Fica firme e você vai ver Deus agindo e Deus bradando em nome de Jesus. Oh glória. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus eterno, Deus bondoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Jesus, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós, meu Pai. É o Senhor, meu Deus, que tem a nossa vida na palma da tua mão. E é assim que o Senhor tem tratado conosco nesta noite, Pai. Portanto, meu Deus, eu te peço, Deus, não deixa, Pai, não deixa que nenhum dos teus filhos, dos teus pequeninos, meu Pai, venha desfalecer na caminhada, Senhor. Venha desfalecer na trajetória, Deus. Não deixa, Senhor. Não deixa, meu Deus querido, meu Deus santo, que nenhum dos teus servos, meu Pai, venha parar antes que o teu projeto se cumpra na vida dele, na vida dela, Senhor. Ó Deus, ó Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, segura na mão desse crente aí, Deus. Segura na mão, meu Pai, deste teu servo aí, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, dá força, Deus. Receba a força de Deus em nome de Jesus. O Espírito Santo ministra no meu coração que tem gente aqui que estava por um triz, mas Deus te trouxe hoje à noite aqui, oh glória,
para estender as mãos para você e para dizer: meu filho, minha filha, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído, mas é o Senhor teu Deus, foi quem te chamou, oh glória a Deus. Portanto, em nome de Jesus de Nazaré, te prepara para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus, porque Satanás mais uma vez vai ser envergonhado. Oh, glória! Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que restaura. E Ele é o Deus que vai restaurar a tua vida hoje à noite. O Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Coloca diante do altar aqui. Coloca diante do altar aqui tuas dores, tuas lutas, teus conflitos, tuas angústias. Coloca diante de Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh glória, dá a mão para esse crente do seu lado, dá a mão. Erebia subiandarábia. Diz assim para ele, ó: o barco não vai afundar não. O barco não vai afundar. Poderia minha candarábia. Iriribia candarábia. Porque Deus está no barco contigo. E nós vamos avançar. Ei jovens, nós vamos avançar. Obreiros, nós vamos avançar. Crianças, senhoras, senhores, nós vamos avançar. Aleluia, Deus de glória. Segura na mão dele, segura na mão dela. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer, olha aí, que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Ele está cuidando. Ele está cuidando, está cuidando. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é estar na mão de Deus. Você está na mão de Deus. É aí que você está. Você está na mão de Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 26.